Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em nome do Senhor Jesus, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Apenas o verso 7. Gênesis 2, apenas o versículo 7. A palavra, ela é muito clara aqui. E a gente vai tratar um pouquinho sobre Adão. Adão, ele é a origem de toda a humanidade. A origem, claro, a fonte de toda a humanidade é o Senhor. Mas Deus usou ali Adão para criar então todos os seres humanos. Então nós vamos dar uma olhada panorâmica na vida de Adão e depois vamos verificar a importância que é estudarmos Adão, mesmo porque ele também prefigura a pessoa de Cristo. Diz assim, Gênesis 2, verso 7. Então formou. Irmão, essa palavra aqui, formou, no original significa modelou. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Aqui essa palavra fôlego de vida significa fôlego das vidas. E o homem passou a ser alma vivente. Vamos orar. Nosso Pai, graças te damos por esse tempo de compartilhar da Tua Palavra. Nós suplicamos ao Senhor, rogamos ao Senhor, céus abertos para nós. Pai, tira dos nossos olhos todo impedimento, todo cisco, trave, escamas, que impede de nós vermos então claramente toda a realidade que há nas Escrituras. Abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz de uma forma clara. Nos dê, Pai, a habilidade, a capacidade para falarmos, para recebermos a Tua palavra. Pai, nós cremos que quando estamos com as Escrituras, a Tua palavra aberta, nós temos o Teu falar. Comunica isso para o nosso coração, que nós estamos diante da Tua fala. A Tua fala, Pai, ela atinge o nosso coração, ela corrige, exorta, corta aquilo que é necessário ser cortado. Por isso, Pai, nós estamos alegres, porque nós temos essa liberdade, esse privilégio único, para então sermos edificados. Fala conosco, Pai, e frutifique essa verdade. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a vida de Adão, ela, segundo a palavra, mostra aqui claramente, ela é descrita para nós em 3 fases. Muito interessante. Primeiro, Adão antes do pecado, Adão no pecado e Adão depois do pecado. Estou dizendo isso porque existem muitos livros escritos afirmando que Adão pereceu eternamente, ou seja, foi para o inferno. Isso não é uma verdade. Adão, segundo a genealogia de Cristo, lá em Lucas, no finalzinho você vai descobrir que Adão é filho de Deus, foi filho de Deus. Romanos 5,14 vai mostrar que ele prefigura Cristo. Mas então vamos dar uma olhada aqui de uma forma bem panorâmica. E nós temos aqui poucas páginas, pelo menos 2 páginas da Bíblia que fala a respeito de Adão. Não dá muita ênfase, mas a vida de Adão, naquilo que concerne ao pecado, ela percorre todas as Escrituras. Mas aqui está, se você de fato compreender esses 3 capítulos de Gênesis, são princípios que estabelecem o conhecimento de todas as Escrituras. Então, procure ler, procure revelação do Senhor, luz do Senhor. Se você compreender esses 3 capítulos, a partir desses princípios relatados aqui, você vai compreender toda a palavra de uma forma clara. Ela começa com um jardim, termina com um jardim. Queridos, depois que o Senhor Deus criou, formou, Ele modelou o homem,
Adão, ele estava diante de Deus. Ele não tinha pecado. Ele estava num período de inocência. Inocência. Agora, não como um ser isolado. Ele não estava sozinho, como alguém distante. Deus vinha ter comunhão com Adão na viração do dia. Todos os dias, então, Adão poderia ouvir a voz do Senhor da maneira que ele estava, sem ter nenhum constrangimento, sem ter nenhuma vergonha. Percebe? Mas Adão, quando Deus fez Adão, o propósito eterno do Pai era que na pessoa de Adão, ele criasse uma humanidade que verdadeiramente ou involuntariamente respondesse aquilo que Deus havia estabelecido no seu propósito. Sendo família de Deus, isso nós temos indícios, vislumbres, relances nos profetas, que o desejo do Pai era ter uma família com muitos filhos, parecido com o seu filho. Por isso que Adão, aqui, ele é o primeiro Adão. Jesus Cristo, ele é o segundo Adão. Por quê? Porque o Pai, diz lá Jó 42, versículo 1 e 2, que os projetos do Pai, os planos do Pai não serão frustrados. O Pai não teve o seu plano em Adão, porque Adão falhou. E Adão falhou de uma forma voluntária. Ele foi voluntário para o pecado, para a desobediência, para a maldade. Porque ele não obedeceu à voz do Senhor, advertindo e exortando, porque Adão passou por cima daquilo que Deus havia dito para ele aqui no capítulo 2, versos 16 e 17, quando então Deus disse para ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente ele iria morrer. Agora, irmão, um detalhe aqui importante: Adão, ele está aqui como uma pessoa representativa de toda a humanidade. Estão me compreendendo, irmãos? Então, tudo que aconteceu com Adão, naquilo que diz respeito ao pecado, também ocorreu conosco. Nós vamos entender aqui esse sopro de vida também, na vida de um filho de Deus e na vida de um pecador. Mesmo neste estado de inocência, Adão, ele precisava de nascer de novo, de ter a vida de Deus. Porque Deus, quando, logo no versículo seguinte aqui, versículo 8 diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A palavra Éden significa prazer. O Éden é o prazer de Deus. Então, o Senhor Deus, ele plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então aqui nós já temos um indício muito precioso. Se o Éden é lugar de prazer, e Deus criou, formou o homem e colocou o homem ali no Éden, para que vocês acham, irmãos? Para que Deus então pudesse ter uma íntima comunhão com o homem. Deus, como diz Sofonia 3,17, Deus tem prazer em nós. Deus se deleita em nós com alegria. Ele regozija-se em nós, quando nós respondemos a Ele. Ou seja, é como você que é pai, você se regozija no teu filho. E o teu filho, quando te vê, fica bastante alegre também. Não é assim? Porque ele vê no pai, vê na mãe, segurança, conforto, carinho, vê afeição. Então, o Éden é um lugar de prazer do Senhor. Agora, queridos, olha o versículo 9, que interessante aqui. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Não apenas aquela do conhecimento do bem e do mal se tornou agradável para Eva, porque Satanás a iludiu. Capítulo 3, verso 6, quando Eva olhou para aquela árvore, o que ela viu naquela árvore? Era boa para se comer,
era, aí Gênesis 3:6, agradável aos olhos e árvore boa para dar entendimento. Mas o que o Senhor fez, diz aqui, fez, capítulo 2, verso 9, toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também, o Espírito aqui nos chama a nossa atenção. E fez uma árvore que é muito diferente. Essa árvore é uma linda figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E fez também, a árvore da vida. E Deus colocou essa árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que Deus também, Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Irmão, sabe por quê? Porque a ideia do Pai, quando nos fez em Adão, o primeiro homem, formado da terra, terreno, quando Deus nos fez, Deus não queria, como muitos estudiosos falam de uma forma tão acertada, um robô. Porque imagina se nós fôssemos um robozinho na mão de Deus. Ele clicava ali no seu automático, nós íamos obedecer. Ele parava, não, já cansei de brincar, agora deixa eles ficarem paradinhos lá. Não era essa a ideia de Deus. Deus, como a Trindade Santa, são três pessoas que se relacionam de uma forma harmônica, e Deus queria ter uma família de muitos filhos, semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo, porque o Pai nos criou para a glória de Deus, fomos formados para Ele, para celebrar o seu louvor, mas isso tem que ser voluntário. Por isso que quando uma pessoa, ela quer fazer o que ela quer, Deus não vai impedi-la, porque Deus quer de nós voluntariedade. Ele não quer que nós obedeçamos na base da camisa de força. Então, cada um de nós, irmãos, devemos verdadeiramente olhar para o Senhor e buscar a vontade dEle, fazer aquilo que Ele quer e deseja. Isso que Ele quer, que nós nos prostramos diante dEle, dizer o seguinte: Senhor, eis-me aqui, assuma a direção da minha vida, porque a minha vida está entregue nas Tuas mãos. Então, Senhor, faça de mim o que Tu quiseres, porque eu irei corresponder à Tua vontade, como era com o apóstolo Paulo. Por quê? Paulo, ele foi chamado para pregar em determinado lugar, o Espírito conduzia, então Paulo ia. Deus levava Paulo para a Ásia, para Antioquia, mas nunca foi contra a vontade de Paulo. A vontade do apóstolo Paulo com a vontade do Senhor era uma vontade harmônica. Não era vontade assim, não, eu não quero fazer isso, então o Senhor não permitia que ele fosse. O Senhor, irmãos, nunca vai obrigar nós a nada que de fato não seja da nossa vontade. Ele respeita a nossa vontade. Aliás, nós só temos uma coisa nesta vida, a nossa vontade. A tua vontade, o Senhor respeita. O Senhor é um cavaleiro. O Espírito Santo é uma pessoa elegante. Ele é cortês. Ele não vai arrombar a nossa vontade. Contudo, porque Ele nos ama, Ele sempre vai estar batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e o princípio de ouvir a voz do Senhor é ouvir e obedecer. Se nós ouvirmos a voz dele e não obedecermos, Tiago já vai mostrar para nós qual é a realidade. Nós estamos enganando a nós mesmos. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e não obedecemos, é como que se nós construíssemos a nossa casa sobre a areia, sem alicerces. Quando nós ouvimos e obedecemos a voz do Senhor, nós estamos edificando a nossa casa. Quando falo casa, envolve família, sobre a rocha. E vai vir os ventos contrários, vai vir os embates, os temporais, as tempestades, mas essa casa ficará firme, porque ela foi edificada sobre a rocha. E o princípio é: ouviu e obedeceu. Entende?
Então, irmãos, tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o Espírito Santo não encontra nessas vidas resposta para a obediência. E para nós obedecermos a Ele, Ele também vai nos capacitar a obedecer. Jeremias 36, 27 diz assim: porei dentro de vós o meu Espírito e farei que observeis e obedeceis. Então nós vamos obedecer na habilitação e na capacitação do Espírito que Ele colocou dentro de nós. Então, por que Ele colocou essas duas árvores? Porque Deus esperava que o homem voluntariamente optasse por comer do fruto da árvore da vida. Se Adão comesse do fruto da árvore da vida, ele estava ingerindo para dentro de si a vida Zoe de Deus. Zoe é a vida de Deus. Então, o homem nunca mais iria pecar. O homem teria a vida de Deus dentro de si e nunca mais iria morrer. Percebe, irmãos? Mas o homem, então, ele optou, porque ele foi iludido, ele foi enganado por Satanás. O homem, no sentido aqui, Eva que foi enganada. Adão não foi iludido, ele comeu voluntariamente do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Claro, irmãos, muito claro para nós aqui. Então, Adão, é bom nós estudarmos que antes do pecado, ele precisava de ter a vida de Deus. Por exemplo, tem pessoas que, às vezes a gente pensa assim, não, são inocentes. Criancinhas são inocentes. São inocentes. Porque elas não respondem por elas mesmas. O sacrifício de Jesus, se uma criança morrer, ela já está na glória. Porque o sacrifício de Cristo faz expiação pelos pecados dela. Mas a criança também já nasce pecadora. Quando ela começa a ter juízo, saber o que é certo e errado, se ela não nascer de novo, ela vai perecer no inferno. Isso é muito claro dentro da palavra de Deus. Tanto é que lá em Deuteronômio, em Levítico, você vai perceber, quando os filhos eram rebeldes, contumaz, não obedeciam a seus pais, os pais admoestavam uma vez, duas vezes, três vezes. Então os pais pegavam o filho, levavam para os juízes. Isso era muito doloroso para o coração de um pai, porque aqueles juízes pegavam aquele menino, aquele rapaz, e apedrejavam ele até a morte, porque ele era um hebreu, filho de Israel, então ele era salvo, mas a lei se cumpria nele. O salário do pecado é a morte, a alma que pecar essa morrerá. Então a lei era cumprida, o menino era morto, mas ele era salvo, porque era a lei de Deus. E hoje nós temos a graça, temos um cabeça segundo Adão. E ainda, irmãos, ainda bem não, imagina se Jesus, o segundo Adão, tivesse falhado. Você acha que haveria salvação para nós? Irmãos, quando você lê aquele texto de Lucas 9:51, você tem que dar pulo de alegria, porque, irmãos, aquele texto de Lucas 9:51, vamos ler, é importante ler aquele versículo lá, Lucas capítulo 9:51, veja aqui, irmãos, a determinação do segundo Adão. Ele disse assim, olha que coisa linda, irmãos, eu quero que você observe isso, irmãos, que Jesus, o segundo Adão, ele foi um homem muito determinado e que não falhou. Diz assim, presta atenção, Lucas 9:51, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, irmãos, presta atenção, estava chegando a época de Jesus voltar para a glória. Jesus poderia voltar para a glória, porque ele era o filho amado do Pai. Vocês se lembram quando ele foi batizado no Jordão? Quando ele saiu das águas do rio Jordão, o Espírito pousou sobre ele como uma pomba, o céu se rasgou, então temos ali a voz do Pai dizendo, este é o meu filho. Ele era filho de Deus, filho, nele eu tenho todo o meu prazer, ou nele eu me comprazo. Então ele poderia voltar para a glória.
Ele não precisava de morrer numa cruz. Ele é filho de Deus. E lá no Monte da Transfiguração também, quando estava ali Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias, Jesus então ele rasgou a sua carne, porque a glória do Cristo estava vedada nele. Então eles contemplaram a glória de Deus na pessoa de Jesus. E depois Pedro falou, então veio aquela nuvem, Shekinah, aquela nuvem de glória, e no meio daquela nuvem ouviram-se uma voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então ali passou os profetas e a lei. Então agora era a realidade do filho. E o pai falou: este é meu filho, a ele ouvi. Então ele era filho. Ele poderia, do Monte da Transfiguração, voltar para a glória. Mas lembra que Jesus Cristo disse lá em João 12, versículo 24: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Irmãos, e ele morreu. E pelo fato dele ter morrido, nós somos os frutos da morte de Cristo. Mas por quê? Agora, veja aqui Lucas 9,51, que lindo, irmão. Olha aqui, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, para morrer. Ele manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém para ser oferecido como sacrifício a Deus primeiro, porque o holocausto, em primeiro lugar, é oferecido a Deus. Ele pegou os nossos pecados, colocou no seu corpo quando nos atraiu e ofereceu tudo a Deus Pai. A conta é muito alta e eles não têm condições de pagar, mas agora eles estão em mim, eu sou o teu filho, então eu vou morrer para o pecado deles. Irmãos, que lindo! Você entende por que significa João 8,36? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que é interessante é que ali na cruz, o velho Adão estava morrendo. Morreu, foi crucificado junto com o nosso amado Senhor. Irmãos, nós somos libertos do pecado. Morremos e fomos enterrados, sepultados. E nós ressuscitamos para uma nova vida. Então Adão lá no Éden, ele era o cabeça representativa de toda a humanidade. Todas as gerações estavam ali no lombo de Adão. Todas as gerações do mundo inteiro. Ele era o cabeça representativo. E Deus só vai tratar com dois cabeças. Com Adão, primeiro Adão, com o segundo Adão, que é Cristo. Estava ali. Todas as nações estavam encapsuladas em Adão. Em Adão. Então, quando ele pecou, todos nós pecamos também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Citamos ontem aqui na reunião dos homens, aquele texto de Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Irmãos, o que significa uma vida no pecado sem Cristo? Aquele mesmo sopro que Deus soprou nas narinas de Adão, fôlego das vidas, o que aquilo significa? Será que a vida de Deus dentro do homem? Não, senhores. É o fôlego das vidas. Ele soprou. Sabe como é que Tiago interpreta isso? Ele faz uma pergunta lá em Tiago capítulo 4. Ele diz assim: que é a vossa vida? É como um sopro. É como um sopro, como uma neblina. Quando você chega num espelho, chega bem pertinho e sopra. Sopra, você vai ver que o teu bafo, aquele sopro,
ele é colocado ali, embaça, mas de repente ele se desfaz. O que é a vossa vida? É como um sopro que Deus soprou dentro do homem, fez ele alma vivente, ele já nasceu no pecado. Agora, este homem precisa da vida de Cristo dentro de si, senão ele irá morrer eternamente. Agora, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos não tinham ainda a vida de Cristo, a vida de Deus, do Espírito dentro deles, mas o Senhor foi tão cuidadoso com aqueles discípulos. Sabe o que o Senhor fez com eles, irmãos? Abra aqui comigo no Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo 21. João 20, versículo 21. Eu vou ler o 19 também para nós pegarmos aqui todo o contexto, muito interessante. Então a palavra, ela diz assim, olha só, João capítulo 20, versículo 19 em diante. Acompanha comigo aqui, nós vamos estar lendo e também fazendo alguns comentários. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana era domingo. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus. Eu gosto muito dessa expressão, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Olha aqui o cuidado do Senhor, irmãos, com os discípulos, e disse para eles no versículo 21, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E aí ele disse assim, no verso 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes. Esse sopro aqui, o Espírito é pneuma, não é um sopro qualquer. Recebei o Espírito Santo. Queridos, esse Espírito Santo que eles receberam, não é aquele, é o Espírito do Cristo glorificado que soprou para dentro deles o Espírito de vida, porque Jesus queria assegurar-lhes, a eles, a presença dele neles. Recebei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é aquele mesmo de Romanos 8, versículo 2, que vocês recordam que ele disse assim: porque o Espírito da vida, de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas aqui a obra não estava completa. Esse Espírito que ele colocou dentro deles era um Espírito de intercessão. Porque Jesus depois diz para eles: vocês vão para Jerusalém, esperai até que do alto sejais revestidos de poder. O que eles estavam fazendo lá? Orando, intercedendo. De repente, veio como que um vento impetuoso, porque aí todos poderiam ser habitados. Ali era só os discípulos que receberam esse Espírito de vida. Então eles foram com mais 120 irmãos lá no cenáculo e clamaram ao Senhor, até que do alto, porque eles tinham que esperar a promessa do Pai, que dele ouvisse. Mas quando ele foi glorificado, exaltado a destra do Pai, Atos 2:33, ele recebeu a promessa do Espírito e derramou sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, queridos irmãos, vamos analisar um pouquinho aqui sobre a vida de Adão e alguns aspectos muito interessantes. A vida de Adão, se você, como eu já disse aqui anteriormente, ela ocupa aqui apenas uma breve página das Escrituras, mas cada linha, se você verificar aqui com bastante cuidado, você vai
prover um volume maior do que os livros que já foram escritos por toda essa humanidade aí, relacionado à teologia, sobre a vida de Deus. Nesta página de Gênesis, ali a partir do capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos encontrar a chave de tudo quanto nos surpreende dessa maravilha chamada o homem. Quando falo homem, estou se referindo à humanidade, porque quando fez Deus Adão e Eva, Deus os chamou de homem, de Adão. Estão me compreendendo, irmãos? Por isso que é importante aqui uma dica para os pais, principalmente os pais que têm filhos pequenos. Eu queria que os irmãos abrissem comigo, irmãos, em Gênesis capítulo 5. Aqui tem um detalhe fundamental que nós não devemos nos esquecer, estar sempre atentos. Capítulo 5, versículo 2, que diz assim, Gênesis 5, versículo 2. Aqui é um texto bastante importante para nós. Diz assim: homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, ou Adão, homem. Deus os criou, homem e mulher, e os chamou os dois de homem. Queridos, agora aqui uma dica interessante para nós que somos pais. É importante nestes dias tão terríveis, quando a humanidade está enlouquecendo naquilo que concerne a ideologia de gênero. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, e os chamou de homem. Agora, é importante que os pais sempre afirmem a masculinidade de seus filhos. Sai com seu filho, apresenta ele como: esse aqui é o meu filho macho, meu filho homem. Essa aqui é a mocinha lá de casa. Lá em casa tem duas mulheres, a minha esposa e a minha filha. Lá em casa tem dois homens e uma mulher, a minha esposa e o meu filho homem. E fazer reafirmações, mostrando para ele a realidade, porque senão o mundo vai inocular na mente dele que ele pode ser o que é. Porque, irmãos, a influência do metaverso já está acontecendo de uma forma assustadora. Pesquise depois na internet, metaverso, no YouTube, assista aqueles vídeos do metaverso. Isso já está acontecendo, irmãos, e que muitos de nós estamos adormecidos, não estamos atentos, porque isso aqui, há mais de 6.000 anos, Deus já havia dito que seria dessa forma, e que nós temos discernimento do Senhor, temos o Espírito, temos a sabedoria habita em nós, então nós temos que ficar atentos e orientar biblicamente os nossos filhos, nossa família, os nossos irmãos e aqueles que de fato estão interessados no Senhor. Senão nós vamos ser levados por essa avalanche cibernética. No metaverso você pode fazer aquilo que você não faz sozinho. Você pode ter prazer, inclusive sexual. Você pode sentir coisas que você não sente humanamente falando, talvez com outra pessoa. É uma coisa incrível, incrível. Tem uma amiga médica, semana nós conversamos bastante, e uma das preocupações também dela, ela tem atendido muitas pessoas, onde os pais desesperados falam: olha, eu não sei o que fazer com meu filho, o meu filho está doente, meu filho está enfermo, e aí vai descobrir, metaverso tem invadido a mente dos seus filhos e feito um estrago muito grande. Aí vai para o médico que não tem discernimento começa a tratar com barbitúricos e tranquilizantes. Aí o filho fica um filho tchonho. O que é tchonho? Pessoa. Vocês percebem que hoje a juventude, diferente da época nossa, que nós caçávamos,
com estilingue, pescavam, jogavam bolinha de gude, soltavam papagaio, as meninas de boneca. Hoje em dia, por que os homens hoje são os melhores cozinheiros do que as mulheres? Os Masterchef, não é assim? Sabe por quê? Porque hoje os pais, quando tem filha pequena, dá para a filha maquiagem, um estojinho de maquiagem, dá um celular, não é assim? Antigamente, sabe o que as menininhas ganhavam? Fogãozinho, geladeirinha, era assim, você ia na casa de alguém, tinha no cantinho a menininha, tinha ali a sua cozinha, mas saía cada cozinheira. Se não ganhava ali o marido pela beleza, ganhava pela comida, porque olha, eram umas comidas boas que fazia. Hoje as mulheres não sabem fazer comida, queima o arroz, tem mulher que vai fazer café, queima até a água, é uma coisa absurda. Está lá quantas vezes aqui na nossa cidade. Nossa, eu tenho que comprar uma coisa para fazer água. Olha, vai lá em casa para tomar um café, mas eu tenho que comprar uma chaleira, porque ficou lá no fogo e secou a água e torrou tudo e furou, porque estava no celular, distraído. Não é assim? Antigamente eram os velhos de 120 anos que tinham que tomar cuidado com eles, para não deixar pegar fogo na casa, né? Com as casas de madeira, a água ali fervia. Hoje não. Hoje ali as meninas de 20, 22, 23 anos, se não cuidar, taca fogo na casa, porque fica ali, nessa desgraça chamada celular. Não é assim, irmãos? E se usasse para um benefício, mas é para distrair, distração, é aquilo que Satanás tem feito com toda a humanidade. Mas, irmãos, aqueles que verdadeiramente creram no Senhor Jesus Cristo, que morreram e ressuscitaram com Ele, Cristo é a nossa vida, nós sabemos de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Quer ver que palavra gostosa? Olha aqui no Salmo 100, versículo 3, que salmo maravilhoso, irmãos. Esse salmo aqui é o salmo como nós devemos servir ao Senhor, com alegria, e apresentar diante dEle com cântico, não é assim? Mas no versículo 3, ele diz assim, olha que interessante, Salmo 100, verso 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, Ele quem trabalhou em nós, quem nos modelou, Ele quem nos fez e dele somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, irmão, Ele que vai pastorear o nosso coração, Ele vai mostrando aquilo que é pernicioso para nós, Ele vai nos dando discernimento para vivermos neste mundo sem nos contaminarmos com tudo aquilo que é colocado no coração, principalmente dos nossos adolescentes. Imagine, irmãos, daqui 20 anos, como é que vai estar essa mocidade? Como que vai ser isso, irmãos? Espero que até lá o Senhor já tenha voltado para buscar a sua igreja. Irmãos, o homem, quando não tem a vida de Cristo, ele não consegue enxergar a mão de Deus. Por exemplo, você já parou para pensar a estrutura do teu corpo? Como que você foi modelado? Você no seu interior aí, falando fisicamente, falando do corpo humano, você tem muitos nervinhos, muitas veias. O teu corpo, você é um milagre de pé. Quando nós conhecemos o Senhor, nós podemos contemplar a sabedoria de Deus em tudo aquilo que Ele fez. Começa a contemplar o Senhor nas coisas mínimas. Começa a contemplar o Senhor a partir de você, usando o teu corpo. Sabe como que Davi, ele se contemplava? Olha aqui, aí pertinho no Salmo 139, vamos ler aqui os versículos 14 e 15, Salmo 139, versículo 14 e 15, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu vou ler o 13 também, que ele é fundamental, diz assim, olha que texto lindo, pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mão. Então, o Senhor aqui é o trabalho do tecelão, trabalhando-nos em nós, tecendo nós no seio da mãe.
Aí ele diz assim, olha que lindo, irmão: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, de modo assombrosamente maravilhoso, me formaste, me modelaste. As tuas mãos são admiráveis. Porque aqui o salmista começou a contemplar a criação de Deus, olhando primeiro para Ele. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Agora olha o 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Irmãos, Deus, aqui revelando no versículo 16 a onisciência dele, vai dizer o seguinte, que os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando você não era formado, ele já te contemplava, já te via. Então, quando Deus formou Adão, ali não fala que Deus criou o homem, Deus, ali no original é Deus trabalhou, Deus modelou, Deus caprichou na formação do homem. Deus fez o pó da terra. Imagina as mãos do Criador trabalhando, modelando, formando o homem. O teu narizinho, a tua boquinha, teus olhinhos, o cérebro, essa massa cefálica, pensante. Um dia eu peguei um cérebro na mão de uma mulher, gelado, olhei assim e falei: meu Deus, como que alguém pode fazer isso? Comecei a olhar assim, eu fiquei totalmente estonteante, fascinado. Como é que pode? É a sabedoria de Deus, e Deus nos fez com um cuidado, abrir e fechar dos olhos para gerar lágrima, para lubrificar. Irmãos, é fantástica a criação de Deus. Estou olhando só para o homem. Você pegar uma planta, ver a folha dela, ver a sabedoria de Deus, que Deus criou tudo segundo o seu coração, a sua vontade. Que sabedoria é essa? As madeiras, os pássaros, coração do pássaro pequenininho, pássaro grande, animais, o leão, e tudo que ele fez, a origem é Ele. Todas as sementes é Ele, todas as vidas é Ele, tudo que Deus criou é Ele criando. Deus é o Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas na habilidade e na capacidade da sua sabedoria, que era o Filho. Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele criou todas as coisas no Filho. A palavra fala em João 1, versículo 4. Vamos lá, irmãos, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Veja aqui, irmãos, que coisa linda é a criação do Senhor. João 1, versículo 4, aliás, o 3. Veja aqui. Evangelho de João 1, versículo 3. Então ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Esse ele aqui é o verbo que diz aí no contexto. No princípio era o verbo, era a palavra, era o Filho. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Irmãos, isso aqui foi inspirado pelo Espírito. Quando e como que João iria escrever uma coisa dessas? Não tinha jeito. O verbo, ele estava no princípio com Deus. Esse que estava com Deus, que era o verbo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Deus é o Todo-Poderoso, mas Deus criava na habilidade, na capacidade do Filho, que é a sabedoria de Deus. Agora, essa que é a sabedoria de Deus, Ele colocou dentro de nós. 1 Coríntios 1,30. Porque Cristo se nos tornou, da parte de Deus, para nós, sabedoria,
justiça, santificação e redenção. Então, queridos, eu queria que você ponderasse nessas verdades que são básicas, não são comuns. Agora, o mais poderoso monarca, o Lázaro aquele que era o mendigo. Vamos pensar aqui no mais poderoso rei, o governante deste mundo, e o mais miserável mendigo. Falei aqui Lázaro porque lá em Lucas 16, Jesus conta a parábola do Lázaro, que era esse mendigo. São iguais, todos eles são iguais na sua origem, descendem de Adão e com a natureza pecaminosa. Então, eu e você, todos nós nascemos ligados a Adão como pai de toda a raça. Não tem como desfazer isso. E uma pessoa no pecado que não conheceu o Senhor ainda, que não foi liberta do pecado, irmãos, os filhos de Deus vão sofrer também muitas dificuldades, problemas e dor, doenças, mas o ímpio, misericórdia, que tristeza que é, porque a dificuldade vai vir, e ele vai se apegar em quê? Ele tem um Deus, que é o Mamon, né, que é a riqueza, etc. Então, e fico pensando aqui, todos aqueles que nascerão ainda estão ligados a Adão, e eles vão brilhar na glória ou vão brilhar no inferno. Não sei se no inferno vai brilhar, porque vai brilhar lá é trevas, como vai brilhar no lugar que é trevas contínua? Vão perecer eternamente lá no inferno, porque todos fluirão e fluíram deste manancial chamado Adão. Mas Deus salvou Adão, e todos nós descendemos de Adão, porque lá em Atos 17, versículo 26, a palavra fala que de um só ele fez toda a raça humana, a partir de Adão. E porque Adão pecou, a terra foi amaldiçoada. Irmãos, se a gente olhar para toda a criação de Deus, vamos perceber que porque a igreja, os seus filhos estão pisando nessa terra ainda, essa terra de alguma maneira, embora ela produza abrolhos, cardos, espinhos, ervas daninhas, mostrando como é o coração do homem, cheio de erva daninha, ainda nós podemos comer, beber e nos fartar. Não é assim? Porque esse Deus, Ele é misericordioso, e Deus tem neste mundo seus filhos, e os seus filhos vivem uma vida intensamente de bênção. E onde está um filho de Deus, a bênção ela é expansiva. Aqueles que estão ao nosso derredor, que não são filhos de Deus, são abençoados, como foi muito claro a casa de Potifar, Gênesis 39, verso 5, que Deus era com José, e pelo fato de Deus ser com José, toda a casa de Potifar era uma casa abençoada. Deus abençoou os campos por causa de José, e Deus abençoou a casa de José por causa de José, porque Deus era com José. Mas quando a igreja sair deste mundo, irmãos, quando a igreja for arrebatada, o que vai ser deste mundo? Imagina só o caos que vai ser estabelecido. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a palavra fala em Pedro que os elementos do céu cairão e vai abrasar tudo, tudo vai ser destruído, vai ser a aniquilação total dos homens ímpios. Que tristeza vai ser esse dia. Assim, irmãos, como uma semente, ela contém uma floresta, assim também em Adão, ele continha ali toda a humanidade. Deus fez toda a humanidade, mas não fez pecaminosa, porque o homem voluntariamente decidiu pecar contra o Senhor. Tanto é que quando alguém nasce de novo, Deus nunca força ninguém a crer, você tem que dar um passo à frente. Senhor, eu quero. Quer ver só? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Em Romanos capítulo 6, queria que vocês atentassem, olhassem com bastante cuidado para esse texto. Aqui, irmãos, está
esta linda carta, principalmente o capítulo 6, que ela é tão maravilhoso, que fala aqui no versículo 6 da libertação do pecado. Nosso homem velho foi com ele crucificado, morto. Mas chega aqui, irmãos, no versículo 17, ele diz assim, presta atenção: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. E tem muita gente que pensa assim: nós tínhamos livre arbítrio. Quem é escravo do pecado não tem livre arbítrio, ele é escravo. Um escravo não é livre. Escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração, ou seja, voluntariamente, de coração, a forma de ensino a que fostes entregues. Forma de doutrina. Qual que é a forma de doutrina que foi entregue para nós, irmãos? Nós sabemos, primeiro, que Jesus Cristo, João 1,29, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado. De que maneira que Ele tirou o nosso pecado? Lá na cruz. Mas, queridos, muitos pregam que Cristo morreu no nosso lugar. É uma verdade. Ele nos substituiu. Mas isto não traz ainda uma libertação plena do pecado, uma salvação genuína e autêntica. A salvação genuína e autêntica traz a informação para nós que Ele morreu no nosso lugar, mas também nos incluiu na sua morte, nos fazendo morrer para o pecado. Olha comigo aqui Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Ó, 7. Porquanto quem morreu, irmãos, é quem morreu está justificado do pecado. Morreu aonde? Olha o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se cremos que morremos com Ele, viveremos com Ele. Paulo aqui ele repete pelo menos 3 vezes. No versículo 5 ele repete a mesma coisa. Ele diz assim: porque se fomos unidos ou plantados com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou em outras palavras, está dizendo o seguinte: sem cruz, sem morte, não há vida de ressurreição. E aqui, irmãos, que muitos se enganam, porque não creem como está escrito. E Deus, preste atenção, fique bem atento nisso que eu estou dizendo para você aqui. Deus não tem compromisso, irmãos, com as nossas crenças distorcidas da verdade. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, Ele fala muitas vezes que é para nós crermos como está escrito. A Bíblia fala, e crer voluntariamente. Outrora escravo do pecado, contudo vieste obedecer a forma de ensino a que fostes entregues. E aí ele fala aqui no versículo 18, Romanos 6, 18. Então, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregue. Obedecer aqui, a ideia, irmãos, aqui é uma forma voluntária de uma experiência que agora eu tenho. E eu não apenas sei que Ele morreu por mim, eu não apenas sei que eu morri com Ele, eu tenho a experiência de que eu morri com Ele também. É o sentido da palavra aqui, obedecestes. Eu estou caminhando nessa obediência de morte, que Paulo fala, 1 Coríntios 15, dia a dia morro. Sabe outra vez que Paulo vai dizer essa mesma palavra? 2 Coríntios 4, 10, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Irmãos, isso não está longe de nós. Temos que de fato nos apropriarmos dessas verdades, e você tem o Espírito Santo pronto para lhe revelar,
para lhe dar essas experiências reais na sua vida, para que você seja um filho e uma filha de Deus em Cristo. Entende, irmãos? E aí ele vai dizer o seguinte: qual o resultado de você obedecer voluntariamente? Olha o 18, que lindo. E uma vez, irmão, que delícia, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos da justiça significa uma vida de integridade ao Senhor, uma vida de retidão ao Senhor, uma vida de eu não vou baratear a graça de Deus. Por isso que Hebreus capítulo 2, ele diz assim: convém-nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviamos. Porque, irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Como vamos escapar se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? Não tem possibilidade, irmãos. Então, meus queridos irmãos, atentem, que você tenha um coração conquistado pelo Senhor, para você estar em Cristo e permanecer nele, como eu disse lá em João 15, permanecei em mim e eu vou permanecer em vocês, habitem em mim e eu estarei habitando em vocês. E para de ficar confessando que você está crucificado com Cristo, se essa não é a tua verdade, a tua realidade. Tem muita gente que bate até no peito: eu conheço a mensagem da cruz, mas conhecer a mensagem da cruz leva você para o inferno. Você tem que ter a realidade da mensagem da cruz. É tão lindo isso, irmão, tão maravilhoso. Por que que o nosso coração é tão duro em resistir às verdades do Senhor? Por que, irmão? A gente crê em tantas baboseiras, em tantas besteiras. Nós cremos na mensagem do mundo. Você tem que ser uma pessoa legal, interessante, você tem que ser um perdoador, você tem que ser uma pessoa que, sabe, amigável. Essa é a mensagem do mundo. A mensagem de Cristo é: você tem que morrer, porque nada em você presta. Você, desde a planta do pé até na cabeça, só tem chagas podres. Isaías 1, 5 e 6 fala que o homem, da sola do pé até a cabeça, ele é podre essencialmente, irmão. Que o veneno da serpente apodreceu o homem, mas Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A vida dele entrou para dentro de nós e não sai nunca mais. Este corpo teu e meu vai apodrecer, vai virar poeira e pó, os bichos vão comer. Mas, irmãos, nós temos uma consciência. Quando nós enterramos um filho de Deus, nós não enterramos, nós não sepultamos, nós semeamos. Vamos ver aqui esse texto, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, olha que coisa boa aqui, irmãos, nós temos aqui. Versículo 42. Presta atenção. Esse texto deve alegrar o nosso coração de uma forma tão maravilhosa, tão linda, tão estupenda. A palavra, ela diz assim, olha só, 1 Coríntios 15, 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, claro, o nosso corpo é um corpo podre, é corruptível, vai envelhecendo e morre, então semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra. Por que semeia-se em desonra? Porque a morte, ela é uma desonra. A morte é uma consequência do pecado. A morte nos faz chorar. A morte nos separa. Então semeia-se na desonra. Mas para o Filho de Deus, semeia-se na desonra, porque é morte. Mas o que diz aí? Ressuscita em glória. Meu irmão, nós temos que nos envolver com isso, com o Senhor. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual.
Agora vamos concluir lendo esses últimos versículos aqui, o 45. Diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, quem que é o último Adão? Cristo. O que ele é? O porém estabelece um contraste. O último Adão, porém, ele é Espírito que dá vida. Espírito que dá vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Espírito, o nosso último Adão, que é Cristo, ele é Espírito vivificante. Agora ele continua dizendo no 46, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, Adão. Depois, sim, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem não é terreno. O segundo homem é do céu. É o nosso Senhor Jesus. Agora, olha o 48. Assim como o primeiro homem, assim como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, esses tais é você, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, Adão, devemos trazer também a imagem do celestial. Oh, irmãos, isso é cristianismo maravilhoso, sem máscara, genuíno, autêntico, revelado na palavra de Deus. Que o Senhor continue, irmãos, falando aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade tão graciosa de podermos nos reunirmos debaixo daquele que é celestial, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele fez tudo por nós. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela revelação da palavra. Obrigado porque o Espírito revelou Cristo em nós. Obrigado, Pai, agora porque o Senhor está trabalhando em formar Cristo em nós. Obrigado por esse tempo. Continue falando conosco. Frutifica, Pai, essa verdade. E em Cristo nós oramos. Amém.